Prolabore. Quem deve receber e como calcular? Você sabe o que é Prolabore e como que ele funciona na sua empresa? Muitos empresários têm dúvidas sobre esse assunto que envolve questões tributárias, previdenciárias e contábeis e que muitas vezes podem afetar até a sua vida particular. Se você não me conhece, eu me chamo Jean Rocha e há mais de 15 anos ajudo empreendedores a formalizar suas micro e pequenas empresas. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é o Prolabore, quem que deve receber, como calcular e quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de remuneração. E se esse vídeo está fazendo algum sentido para você, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos que produzimos para você, que é dono ou dona de um pequeno negócio. Bom, a palavra Prolabore significa pelo trabalho e é o termo utilizado para definir, para designar um tipo de remuneração paga ao sócio administrador de uma empresa pelo seu trabalho efetivamente. De acordo com a nossa legislação brasileira, o Prolabore é obrigatório aos sócios que desenvolvem algum tipo de atividade na empresa, ou seja, que efetivamente trabalham no negócio. E os sócios que apenas investem um dinheiro na empresa, eles não têm direito a receber o Prolabore, a não ser que eles desenvolvam algum tipo de atividade, mesmo que em uma proporção menor do que a do sócio administrador, e eles daí sim têm direito a receber um valor de Prolabore. Mas como que a gente define esse valor de Prolabore? Como que a gente encontra o valor de Prolabore? Como já vimos no vídeo anterior, o Prolabore é o salário do dono da empresa e ele pode ser definido baseado no salário de mercado de um profissional, levando em consideração a sua função, as suas qualificações e também a responsabilidade que o sócio tem na empresa. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês um link de um vídeo em que eu dou algumas dicas de como você pode definir esse valor de salário do dono da empresa e o que precisamos levar em conta. E é aqui que eu digo que na prática as coisas funcionam um pouco diferente. E quando o empresário se vê diante das contribuições e dos impostos que vão incidir sobre aquele valor que ele acabou de definir como seu Prolabore, como seu salário de dono da empresa, ele muitas vezes acha que ele está pagando muito imposto e opta por fazer um valor de Prolabore mais baixo. Dessa forma, o empresário pode ter dificuldades de comprovar a sua real renda, pois ele definiu um valor, ele retira um valor da empresa, mas ele contribui, ele paga seus impostos sobre um outro valor diferente daquele valor definido. Isso pode ter dificuldades na contabilidade e dificuldades de comprovar a sua real renda. E diante dessas dificuldades, será que existem vantagens e desvantagens para o Prolabore? Sim, o Prolabore tem suas vantagens e desvantagens com relação a outros tipos de remuneração, como a distribuição de lucro, por exemplo. As vantagens é que o Prolabore ele é uma despesa operacional da empresa. Ou seja, mesmo que a empresa não tenha lucros, ela não opere com lucros, o valor do Prolabore deve ser garantido como a remuneração paga ao sócio, e isso faz com que o sócio não tenha dificuldades de comprovar a sua renda na pessoa física, mesmo a empresa não operando com lucros. O Prolabore permite aos sócios fazer as suas contribuições para a Previdência Social, garantindo benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. E em muitos casos isso é um ponto extremamente relevante, porque muitos empresários saem de um contexto empresarial, contribuindo muitas vezes com valores altos de INSS para a Previdência já, e vão empreender em outro tipo de negócio no meio da sua vida. Então, garantir, através do Prolabore, que esses benefícios sejam continuados e que não tenha nenhum tipo de prejuízo para o empresário. O Prolabore facilita no controle financeiro da empresa e também no controle financeiro dos sócios, pois já que ele é uma despesa que deve ser paga pela empresa ao sócio mensalmente, isso evita muito a confusão entre o dinheiro da empresa e o dinheiro do dono da empresa. E quais são as desvantagens do Prolabore? O Prolabore está sujeito à incidência de contribuições e impostos que
que em muitos casos de contextos de empresas menores pode afetar a renda líquida do sócio, pois as contribuições e os impostos são custos a mais que o empresário vai ter na sua empresa. O prolabore também não pode ser alterado com certa frequência, então não adianta a empresa em um mês que foi muito bom, que vendeu bem, definir um valor de 5 mil de prolabore ou mais 6 mil reais, e em meses que não foi tão bem, que a venda não foi tão boa, definir valores menores. Isso gera inconsistências na contabilidade e também gera inconsistências no pagamento e nas informações dos tributos. E também como uma forma de desvantagens em contextos de empresas que não trabalham com um fluxo de caixa adequado ou com reservas de emergência, o prolabore pode afetar o equilíbrio financeiro de uma empresa, pois ele deve ser pago mensalmente aos sócios e em casos em que não tenha um fluxo adequado para esse pagamento, isso pode afetar o equilíbrio financeiro de um negócio. E você, como fez para definir o valor de prolabore da sua empresa? Deixe aqui nos comentários. E se você tem alguma dúvida, continue acompanhando que no próximo vídeo nós vamos falar sobre a distribuição de lucro, que é um outro tipo de remuneração que o sócio pode ter da sua empresa. Espero ter te ajudado e até uma próxima.